Os mesmos cálculos que você empregou para o movimento de dois objetos interagentes também é válido para um sistema de muitos objetos interagentes. Vamos analisar um caso de um sistema que existem mais de dois objetos interagindo. Está representado nesse referencial inicial x, y e z. E existem n partículas nesse sistema. A partícula m1 com momento linear p1, uma partícula m2 com momento linear p2, uma partícula m3 com momento linear p3, muitas outras partículas não mostradas e uma outra representativa de inércia mn com momento linear pn. Cada uma dessas partículas tem o seu vetor posição em relação à origem. Eu posso escrever que a taxa de variação do momento linear desse sistema de muitas partículas em relação ao tempo é a derivada do momento linear de cada uma das partículas em relação ao tempo, porque o momento linear é uma grandeza extensiva. O momento linear das partes é igual ao momento linear do todo. Uma vez que a derivada do momento linear em relação ao tempo é a soma vetorial das forças resultantes sobre aquela partícula, posso escrever que a derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo é a somatória vetorial das forças sobre a partícula 1, mais a somatória vetorial das forças sobre a partícula 2, sobre a partícula 3 e sobre a enésima partícula, onde a soma vetorial das forças sobre a partícula 1 constitui de forças externas sobre a partícula 1, mais as forças internas sobre a partícula 1. Isto é, sobre a partícula 1, há a força externa sobre ela, mas também a força que a partícula 2 exerce sobre ela, que a partícula 3 exerce sobre ela e que a enésima partícula também exerce sobre ela. Da mesma forma, sobre a partícula 2, a soma vetorial das forças sobre ela é o somatório das forças externas mais o somatório das forças internas. Da mesma forma, sobre a enésima partícula. Posso substituir o somatório das forças F1, F2 e Fn na minha expressão original. Então, a derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo vai ser o somatório de todas as forças externas mais o somatório de todas as forças internas. Mas as forças internas aparecem aos pares. Então, vai acontecer o seguinte: o somatório de todas as forças externas sobre cada uma das partículas é a força externa resultante sobre o sistema. E o somatório das forças internas é igual a zero. Em consequência, a força externa resultante será igual à inércia do sistema mais a aceleração do centro de massa do sistema. Encontramos o mesmo resultado que era para o sistema de duas partículas. A diferença aqui é que essa inércia do sistema é a inércia m1 mais m2 mais m3 e mais a massa da enésima partícula, vezes a aceleração do centro de massa. A equação de movimento para o centro de massa do sistema, definido como aceleração do centro de massa igual a razão entre a força externa resultante sobre a inércia do sistema, nos diz que o centro de massa de um sistema acelera como se toda a massa estivesse localizada no centro de massa e a força externa estivesse exercida nesse ponto. E essa equação se aplica para sistemas discretos e sistemas contínuos. Considere um foguete lançado próximo à superfície da Terra. Esse foguete tem os estágios 1 e 2. Na altura máxima, o estágio 1 do foguete é desacoplado do estágio 2. O estágio 2 segue uma trajetória com um alcance maior e o estágio 1 cai na vertical. Contudo, o centro de massa do sistema continua a se mover como se não houvesse o desmembramento dos estágios 1 e do estágio 2. A força da gravidade atua sobre o centro de massa e a trajetória é similar àquela de uma partícula. Considere um pequeno vídeo retirado do YouTube, que é o movimento do centro de massa de uma raquete de tênis. Essa é a trajetória do objeto extenso, um objeto contínuo. Veja que ele se move como se fosse uma partícula. Agora, tenha o foco na extremidade da raquete. Veja que a extremidade da raquete não se move como uma trajetória parabólica. É uma trajetória bastante complexa. Agora observe o movimento do centro de massa da raquete. O centro de massa se move como se toda a massa da raquete estivesse localizada no seu centro. E é um movimento similar a de uma partícula.
E agora é o movimento da extremidade da raquete no referencial do centro de massa, que ainda vamos estudar.